Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando aqui para falar a vocês um pouquinho sobre o meu ponto de vista entre usar o Windows ou Linux, né? Roda a vinheta aí e depois a gente volta falando sobre o assunto. Pronto, pessoal, voltando aqui, né? Vou falar a diferença, né, dos dois sistemas operacionais, né, a meu ponto de vista. O meu ponto de vista, né, entre o Windows e o Linux, que todos os dois são sistemas operacionais bons, depende do que você vai usar, beleza? Bem, o Windows hoje ele ainda proporciona muita facilidade para usuário comum. Quando eu falo de usuário comum, são pessoas que vão usar o computador mais para navegar a internet, essas coisas. Mas, né, no decorrer do tempo, o Linux também já acompanhou essa evolução. Porém, para a instalação de programas específicos, no Windows é muito mais fácil de você instalar, beleza? Que é só mais ou menos aquela questão, né? Avançar, avançar, avançar e concluir, aceitar os termos e concluir. Já no Linux requer, né, mesmo com toda a evolução que teve hoje, a instalação de programa no Linux também se tornou bem fácil, né? Você vai abrir um gerenciador também, na maioria deles, né? Porque o Linux tem as suas distribuições. Por ele ser um software livre, né, um código aberto, as pessoas podem pegar e modificar de acordo com a sua necessidade, né? Aqueles hackers, né, ou pessoas mais expert, né, que trabalham nessa área. E aí, mas tem muito Linux hoje que já tem bastante facilidade em instalar os pacotes, né? Agora, o meu ponto de vista vai de acordo com sua necessidade. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas realmente vai de acordo com sua necessidade. Por exemplo, eu gosto muito, sou um usuário acirrado do Linux, né? Eu particularmente uso o Debian, depois que eu comecei a usar Debian, já tentei usar até outras distribuições, mas sempre vou e volto para ele. Porque é um sistema operacional para mim estável, né? Ele é bem estável mesmo. Eu configuro ele, deixo 2, 3 anos aqui, até atualizo tudo e não tenho dor de cabeça com problema de nada, 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 nada. Já no Windows, a gente já tem a questão de ataque cibernético o tempo todo, né? Por ele ser um sistema operacional mais usado, também ele é muito vulnerável em algumas coisas que depende também de, né, antivírus e outras coisas mais, para poder te proteger desses ataques. E a gente sabe que hoje esses ataques estão se tornando cada dia mais constantes, né? Então, a gente tem essas duas particularidades. O Linux ele é um sistema mais seguro, né? Ele é mais seguro, talvez seja porque tem menos usuários ou não, mas eu como já uso bastante, eu sei que na verdade é muito difícil invadir um Linux. Mesmo com as configurações padrões que vem de instalação, ele é bem complicado. Já o Windows, você tem que ter um firewall bom, tem que ter um antivírus bom para poder, né, se blindar ao máximo que você puder, mas isso também não te livra de sofrer vários ataques, né? Ou até ser invadido e ter suas contas de banco e outras coisas mais. Hoje eu uso o Windows por uma questão trabalhística também, porque a maioria dos usuários que eu presto suporte, né, em uma empresa, eles são usuários do Windows. Então eu preciso ter esse contato para estar familiarizado, porque eu não posso também implantar na cabeça das pessoas que devem usar Linux e ponto, né? Segundo, na outra empresa que a gente trabalha, a gente desenvolve o sistema também. Então, nessa outra empresa, né, ela é os sistemas são voltados para também ferramentas da Microsoft, que é o Windows. Por quê? Porque também ainda é uma maioria que usa, beleza? Hoje a gente tem aplicação Linux, mas é mais para, né, servidores, né, questão também mobile, que querendo ou não, Android é um sistema operacional Linux, apesar que já está um pouco se distanciando, mas ainda continua sendo. Então, é bem isso. O meu ponto de vista é justamente esse. Como eu já falei, vai de acordo com a sua necessidade. Eu particularmente uso muito Linux, né? Mas devido à necessidade eu tive que usar o Windows também. E assim a gente vai seguindo, né? Hoje também nós temos, né, um comparativo agora de instalação de programas de terceiros, né? Hoje, se você quiser usar um Photoshop no Linux, você não vai conseguir. Você vai ter que ter um outro programa similar ao Photoshop, né? Que hoje a galera usa muito o Inkscape,
Inkscape no Linux, isso, o Inkscape ou o GIMP, que é o Inkscape na verdade é vetorial, que é comparado ao Corel, desculpa aí o pessoal, e o GIMP é comparado ao Photoshop, né? Aí o que acontece? Se você já tem familiaridade a usar o Photoshop ou o Corel, quando você vai para o Linux, você vai ter que ter uma curva de aprendizado muito grande, porque você não vai ter que aprender a mexer só no sistema operacional, você vai ter que aprender a mexer também nessas novas ferramentas. Mas, assim como no Windows tem tutoriais e coisas na internet que te ensinam a lidar com essas ferramentas, também tem ferramentas voltadas para o Linux. E aí a comunidade Linux é muito grande, vocês não têm noção como é grande. E as pessoas sempre estão dispostas a ajudar a ensinar, na sua maioria, né? Então, tem só essas questões parando também de programa. Se você é uma empresa que trabalha com design e você não tem muito dinheiro assim para poder investir, Ah, não, sério? né, dentro da Microsoft, você tem essas alternativas no Linux. São uma alternativa barata, vai te exigir um pouco no início a curva de aprendizado, como eu falei, mas em compensação você vai ter softwares gratuitos que você vai poder fazer suas artes, né, seus trabalhos sem poder ter que pagar licença por isso. Já no Windows, você tem que pagar licença, né, da Adobe, da Microsoft. Se você tiver um antivírus, você tem que pagar licença também, né? É tudo uma questão de manuseio, né? Então, minha deixa é justamente essa. Você vai ver sua realidade, ver o que você precisa e vai se adaptar. Aqui no canal a gente vai falar sempre algumas coisas sobre Linux. Não vai ficar sempre só tutoriais de Photoshop. Quer dizer, Photoshop não, que eu não tenho essa destreza ainda de ensinar Photoshop. Mas, né, vai ter vários tutoriais de instalação de aplicativos, Windows, Android. A depender também, vou botar aí uns game retrô para a gente também colocar no canal. Mas desde já também eu digo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, né? Aquele comentário, né, positivo. Se não gostou também pode dar o dislike, que é bom para a gente ir avaliando qual conteúdo vai colocar. Mas desde já agradeço. Valeu, obrigado galera, abraço.